Olá, curiosos, especialistas, leigos e sábios. Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui no Reentendendo, o canal que irá fazer você repensar conceitos, ideias e visões já estabelecidas no mundo. Eu sou Sara Marques. Eu sou Esther Noleto. E juntas seremos as apresentadoras deste canal. Hoje iremos trazer um tema muito abrangente e muito presente no nosso dia a dia, a comunicação. Exatamente. E vamos ver o que o nosso dicionário diz a respeito da comunicação. Segundo o dicionário Aurélio, ele dá alguns significados para essa palavra. Comunicação pode ser o ato ou efeito de se comunicar, processo de emissão, transmissão e recepção de mensagens por meio de métodos e ou sistemas convencionais, que eu acho que esse vai ser o que a gente mais vai abranger. A mensagem recebida por esses meios e até a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar com vista ao bom entendimento entre pessoas, que diz muito sobre o que a gente está fazendo agora, né? E para começar, nada melhor também o que a gente saber e entender um pouquinho sobre como surgiu, né? Como a gente tem a ideia hoje de como surgiu a comunicação. E a gente volta a 8.000 anos antes de Cristo, lá nos Homens das Cavernas, né? Nossa, que quem nunca estudou arte rupestre, aquelas artes que os Homens da Caverna faziam. A pré-história. Exatamente. E lá, acho que são os primeiros indícios, né? São os primeiros indícios que a gente tem, assim, sobre as pessoas tentando se comunicar. Então, eles usavam desenhos, em formato de como se fosse uma historinha, sabe? Principalmente relacionado a animais, a caça. Eles já dominavam o conceito de contar histórias. Exatamente, porque a intenção deles, de primeira vista, assim, não era aquela intenção de comunicar diretamente com alguma tribo, com alguém, mas era realmente a ideia de se proteger. Então, eles contavam histórias sobre os animais perigosos, todo esse contexto, para justamente sua própria proteção. Então, nesse sentido, ainda não estava aquela intenção que nem a gente tem hoje, que é realmente se comunicar com o próximo. E aí é só 3.100 anos antes de Cristo nos egípcios, né, que a gente vê essa intenção. Os egípcios, eles desenvolveram um estilo de escrita, até, né? Que são os hipogrifos, ou os hipógrafos. É isso? Não. Qual que era o nome? Hieroglifos. Hieroglifos. Vamos fazer um corte aqui, né? Uhum. Os egípcios também, eles Não, desenvolveram... que eu falei E tem os egípcios, né, que veio 3.100 anos antes de Cristo. Assim. Exatamente, os egípcios, eles desenvolveram um tipo de escrita. O hieroglifo. Exatamente, o hieroglifo. É muito interessante que eles faziam como se fossem pinturas mesmo, nas paredes. Inclusive bem bonitas, né? Sim, muito lindas. E aí aqueles objetos significavam certas coisas e eles conseguiam ler aquele desenho, aquele conjunto de símbolos ali. E aí a gente viu que eles estavam começando a reentender essa ideia, né? Das pinturas, agora com uma nova intenção. Eles deram uma cara nova, digamos assim, pro que poderia ser a arte rupestre. Exatamente. Eles deram uma modernizada nisso. E aí, conforme o tempo, vai modernizando cada vez mais até nós chegarmos às letras que temos hoje no alfabeto, né? Que são outros símbolos diferentes. E aí vem aquele negócio abrangente, né? Que aí vem os idiomas, Sim. Esses diversos idiomas que a gente tem no mundo. Sim, os idiomas, eles são muito interessantes, né? Porque até o nosso alfabeto, por exemplo, aqui no Ocidente, ele é predominante. Só algumas variações, por exemplo, no alfabeto espanhol, tem umas variações. Tem aquele Nzinho com tiozinho, tem umas letrinhas diferentes ali. Tem os códigos, né? Sim, tem línguas que tem acento, tem línguas que não tem. Então, tem essas pequenas diferenciações. Mas é bem interessante ver como os símbolos se evoluíram. E aí a gente vê hoje os tipos, né? Da linguagem que a gente tem a verbal, a gente tem a não verbal, né? Que aí a gente já conhece, tem a corporal, que hoje está sendo muito utilizada, né? Muito utilizada. Principalmente, eu lembro até do julgamento que teve há pouco tempo, né? Que teve seu resultado liberado há pouco tempo. Que toda a mídia se voltou para aquilo que foi do Johnny Depp e da Amber Heard. Verdade. E o tanto de gente que teve analisando a linguagem corporal da Amber e do Johnny foi, tipo assim, incrível. Exatamente. A gente vê... e aí também como pega, né? Nessa questão do julgamento, aproveitando, a linguagem verbal, cada palavra, porque você tem que tomar cuidado com cada palavra que você usa. Se você usa uma palavrinha errada ali, já te entrega. Cada nome que você coloca. Então, é um bom exemplo esses julgamentos, assim, pra gente entender a linguagem verbal, a não verbal, a linguagem corporal. É muito interessante. E quando a gente entra nesse tema de linguagem, assim, a gente percebe que a gente pode falar das libras, né? As libras também é muito incrível, porque ela é colocada como uma linguagem verbal. Porque, por mais que, pra nós,
que a gente não tem a deficiência auditiva, a gente fala assim, pô, mas verbal? Eu não tô ouvindo nada. Mas é porque não é assim, voltada pra gente, né? Voltada pras pessoas com deficiência auditiva. Para essas pessoas é uma linguagem verbal. Eu acho que quando a gente quer entender assim o ponto de vista dessa pessoa, a gente tem que partir do preceito de que para eles aquilo ali é como se fosse o escutar para nós, né? E o falar para Exatamente. nós. E você vê como, por exemplo, quando estamos falando, todo o nosso corpo se move com a nossa fala. A gente gesticula com as mãos, nós mudamos a entonação da voz. Então, com eles é da mesma forma. Se você vê uma pessoa que ela tem deficiência auditiva e que ela depende inteiramente das libras para se comunicar, o corpo dela todo mexe quando ela está falando. Vai a linguagem corporal junto, né? Quando a gente vê algum intérprete de libras ali, a expressão facial diz muito sobre o que você está querendo dizer. Porque você, como a pessoa não ouve, você tem que se expressar para ela ver como é que está sendo a sua expressão, entendeu? Então, isso também é muito interessante. E vamos falar do papel, né? E da importância da comunicação. Como a gente falou aqui, o papel da comunicação nunca foi com a mesma intenção, né? Lá na pré-história era com um objetivo, depois com os egípcios foi outro objetivo. Hoje a comunicação já tem um outro objetivo. A comunicação não é apenas transmitir, assim, a falar, sabe? O que é comunicação? Falar. Mas é além do que você fala, é o que você fala. É muito pobre a gente resumir a comunicação em só falar. É como você fala, o que você fala, sabe? Qual é a linguagem que você usa para falar, porque qual é o ambiente que você tá para falar. Então tem tudo isso. Porque para você estar no ambiente, você tem que estar, às vezes, em um certo ambiente, você tem que falar de certa forma, certas coisas. Então, parece que em cada momento a gente tem que usar um tipo de comunicação. A gente tem que saber se adaptar ao ambiente, né? Exatamente. E saber o que falar ali. Por exemplo, em alguns momentos falar não vai ser a melhor opção. Em alguns momentos ficar calado é a melhor opção. Exatamente. Em outros também é melhor você escrever do que falar. Em outros é melhor você mostrar uma imagem ou um vídeo do que escrever. Isso é bom a gente começar a reentender, né? Porque a gente tem que ter essa consciência de que a comunicação, às vezes, é melhor você se comunicar no silêncio. No silêncio é melhor você se comunicando, porque ali no momento, às vezes, não é necessária a fala, né? Se a gente colocar que comunicação é fala, não é necessária esse tipo de comunicação, entendeu? Às vezes é necessário depois, sabe? Às vezes é necessário um outro momento que vai ser mais propício colocar a fala nele, né? Então, já é um primeiro ponto pra gente começar a reentender, né? Essa questão do onde, como, qual a linguagem, essa ideia, né? A gente se acostumar a usar tanto a linguagem formal quanto a informal também, porque a informal faz parte, né, da nossa vida em todo momento. É muito raro nós nos comunicarmos com linguagem formal no dia a dia, né? É muito raro e necessário, né? Mas é necessário porque vai ter ambientes que a gente vai precisar. Nesse quesito de como, o que falar, a gente entra também no que forma a comunicação, né? Quais são os elementos que formam ali a comunicação, né? Nós podemos citar o emissor, o receptor, a própria mensagem, o meio que está ali a mensagem, o canal onde essa mensagem é passada, então é muito importante citar. E isso também, isso é presente em todo momento da nossa vida, né? Na escola, quando você está numa sala de aula, numa faculdade, sabe? Quando você está em algum momento ali na qual você está recebendo alguma mensagem, ali já tem todos esses elementos, sabe? Até na conversa do dia a dia, isso aparece. Porque tem um emissor, que é a pessoa que vai estar emitindo, o receptor, que é quem vai estar recebendo, tem o feedback desse receptor, entendeu? Então, tem o canal, tem a mensagem. Então, a gente vê isso, né? Aí fala assim, pô, mas esses elementos é meio... eu vejo na escola, né? Porque em geral nós língua portuguesa, isso. Mas a gente tem que parar. Eu acho que o primeiro passo pra gente entender é primeiro prestar atenção nas coisas. Primeiro a gente tem que entender pra depois dar um novo conceito aqui. Mas eu já sei o que é emissor, eu já sei o que é receptor, eu já sei o que são esses elementos. Mas vamos agora reentender esses elementos? Vamos parar pra pensar e falar o tanto que eles são importantes, como faz sentido, sabe? Porque, por exemplo, através dessa transmissão que a gente tá fazendo desse vídeo que tá sendo gravado,
a gente percebe esses elementos. Nós, Percebe como muito. emissores, vocês, como receptores, os comentários de vocês vai ser o nosso feedback. A O- própria comunicação vai ser a mensagem que nós queremos passar. a mensagem é o tema, a comunicação. O YouTube é o nosso canal, entendendo? É o canal, entendeu? O YouTube é o meio de propagação desse canal. Então, a gente percebe como tá em tudo ao nosso redor, né? Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a entender, e aí depois observar e ter a curiosidade para poder entender, né? Desenvolver essa questão. E eu penso que no cenário que nós vivemos hoje, reentender é fundamental, né? Eu Porque também acho. conforme o tempo foi passando, as pessoas tiveram que realmente reentender muitos conceitos. E a comunicação foi um deles, porque com a vinda das redes sociais, por exemplo, o boom da internet, das redes sociais, muitas pessoas precisaram realmente reentender o que era a comunicação e como se comunicar de forma efetiva. Porque hoje nós falamos mais com pessoas por um celular do que nos comunicamos assim realmente em pessoa. Exatamente. Os meios de comunicação, e aí especificamente as redes sociais, né? A gente também tem que começar a entender, porque a gente fala assim, eu entendo. Será que a gente entende mesmo como é que funciona esse meio, assim? E depois a gente dá uma analisada mais aprofundada, né? Porque, por exemplo, a geração mais, tipo, 70 80 eles sabem, entendiam o que era internet, assim, rede, sabe? Já era mais difícil de acesso, mas eles sabiam a questão de uma rede, sabe? Um telefone, já era de difícil acesso, mas eles já tinham essa ideia de ligação, sabe? E hoje, eles de certa forma precisavam reentender, porque eles não nasceram com o celular, sabe? Igual é hoje, assim, a gente já nasce já A tendo. gente tem criança hoje de 2 anos que faz muito mais coisa do que uma pessoa de Cara, tem 20. criança que manja muito mais que nós no celular, sabe muito, sabe? Mas aí eles precisaram reentender, de certa forma, porque é uma coisa que eles já sabiam como é mais ou menos que funcionava, como é que estava acontecendo, mas foi muito rápido esse processo, né? Sim. Surge rede social, internet e 4G, tá vindo 5G. Já veio, né? Tá muito rápido, muito rápido. O difícil vai ser até a gente acompanhar, né? Eu acho super difícil de acompanhar. É difícil a gente acompanhar. Chegou um momento já que eu desisti de acompanhar já, estou só indo. É verdade. Aí, nesse quesito então, de rede social, a gente deve sim uma atenção maior, né? Porque quem não tem um Instagram, até mesmo o Facebook tá um pouco mais ultrapassado, né? Mas tá aí. Facebook, Instagram, Twitter. Quer algum lugar com linguagem mais informal do que o Twitter? Não tem. Ele tem limite de linha. Você consegue fazer. A pessoa tem capacidade de fazer um texto em 2 linhas. Sabe? É o PQ, é o VC. E é muito difícil de entender, assim. Não tem ponto, não tem vírgula. Nossa, eu acho uma bagunça. Você vai lendo assim, e quando não tem ponto nem vírgula, eu não sei você. Você vai Mas, corrido. eu não vou colocando no meio da palavra, eu vou só lendo corrida. E tem uma parte assim que geralmente eu leio, aí eu paro assim, eu penso, mas isso não faz sentido. Aí eu volto do início do texto e vou colocando vírgula e ponto pra ver se eu consigo entender. E aí vem aquela coisa, né? Não posso usar o Twitter? Você usa o aplicativo que você quiser. Mas se você se acostuma muito nesse meio de linguagem informal, a gente só precisa tomar cuidado para não ser muito sugado por isso e esquecer da formal. Ou pelo menos, às vezes, é o básico, sabe? Porque às vezes a gente não sabe. Às vezes a pessoa sai do ensino médio e não sabe colocar uma vírgula, um ponto, não sabendo a diferença dos porquês. Isso não significa que todo mundo vai acertar a todo tempo. Onde colocar vírgula, não, mas você tem que tentar, sabe? Aquilo, pelo menos você tem que ter uma noção, entendeu? De olhar e falar assim, pô, tem alguma coisa errada. Sim. Entendeu? Tá. Porque é óbvio que o Twitter é pro povo escrever errado. Não sei se você já viu aquelas brincadeiras que as pessoas escrevem uma frase curta assim e colocam a vírgula. Tipo, algo absurdo assim, e aí as pessoas leem sem a vírgula, corrido, e acham um absurdo. E às vezes no comentário elas vão reclamar assim, não, mas isso tá errado, não sei o quê. E aí alguém responde, é só ler com a vírgula que você vai ver. Exatamente. E aí também uma coisa muito interessante que eu lembrei, a entonação, né? A entonação. Porque eu tava vendo uns vídeos esses dias, e aí eu não lembro mais ou menos a frase, mas o menino falou assim, ó, pra você ver como a entonação faz sentido.
Aí a frase é: eu não disse que éramos pra matar ele. Aí depois assim: eu não disse que era pra fazer isso. Aí depois: eu não disse que era pra fazermos isso. Eu não disse que era pra fazermos isso com ele. Entendeu? Então a Faz entonação também na hora da totalmente fala faz muito sentido também essa Faz. questão. Muitíssimo. É como se fosse a vírgula da escrita, né? A É, entonação. É como se fosse exatamente. a vírgula da escrita. Acho muito interessante. E ainda nesse assunto de rede social, a gente também tem o encurtamento das palavras e a gente tem que tomar cuidado de não trazer isso para o âmbito pessoal. Por exemplo, ao escrever um texto que não é para redes sociais, ou até mesmo pode ser para redes sociais, mas, por exemplo, uma legenda ou algo que traz uma importância, temos que ter cuidado de não perder esse resquício de formalidade, né, que ainda temos na língua. Quando a gente vai simplificando demais nas redes, a gente acaba por trazer isso para a vida pessoal também. E simplificar na vida pessoal. Eu acho que esse que é o dilema, sabe? Porque você encontrar o equilíbrio de, tá, eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, então eu posso digitar, assim, colocar o PQ, VC, não colocar vírgula e tal. Mas eu também tenho que ter, por outro lado, a noção, Tem. né? Eu tenho que ter a noção, porque vai ser muito necessário, não é? Isso é de extrema importância também. E aí também a gente tem a questão da rede social também, uma coisa que é bom a gente estar sempre atento, na rede em si, né? Não só na parte escrita, porque o Instagram mesmo, em questão de comunicação, ele passa uma imagem, então tem as fotos, tem os stories, tem o Reels, Tem GTV tem também. GTV, tem. E tem os posts, assim, por escrito, né? Tem a escrita também. Então, assim, o que a imagem tá passando, sabe? O que aquele perfil, as imagens daquele perfil, o feed daquele perfil tá passando, os vídeos, as lives. Então, eu sinto até, porque eu não sou muito introduzida na rede, assim, sabe? De estar tão participativa nesse sentido, como emissora, sabe? Mas Se recebe bastante. eu recebo bastante. Mas eu acho que deve ser assim, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque você tem que saber que imagem que você vai fazer, foto que você vai tirar, que stories que você vai postar, o que você vai falar. Você tem que Porque, saber que tipo de imagem que você está cara, passando. o brasileiro não brinca, né? Se você postou uns stories há 30 anos atrás, Ele você vai falando reviver alguma aquilo coisa lá. errada, ele fala assim, vocês viram o que a Esther fez, falou há 30 anos atrás? A gente não sabe como que a pessoa conseguiu. Não, nem a pessoa que falou lembra daquilo, daquele, às vezes, erro vago, né? Uhum. E o outro tá lá pra reviver o erro dela e querer culpá-la depois de 30 anos. Eu já vi casos assim, é No bizarro. Twitter acontece muito isso, de Também. reviverem tweet de não sei quantos anos atrás e a pessoa ser cancelada por isso. Uma coisa que aconteceu há 20 anos. Perdeu o time há muito tempo. Mas é porque o povo também não brinca em serviço, né? A gente vê essa era do cancelamento, né? Essa era do cancelamento aí. E também tem muito por conta de quê? Geralmente é por conta da comunicação. Geralmente não, acho que é maior. Quase tudo, né? Ou você fala, ou você escreve alguma coisa que Por conta da uma comunicação. parcela não concorda. É sempre assim. E aí a gente vê essa febre do cancelamento, esse negócio perigosíssimo, né? Porque se antes, assim, a gente tinha que tomar cuidado, tinha que ter a preocupação do que vou postar, como vou falar. Hoje, você tem uma restrição maior ainda, assim, essa restrição. Tem. Porque 2 minutos precisa ser cancelado, Acho que né? nem isso. É muito rápido. Então, essa questão do cancelamento também é uma outra coisa que a gente tem que começar a estar mais atento para reentender, porque o que é o cancelamento, sabe? Eu acho que conforme o tempo vem passando, as pessoas realmente estão reentendendo esse conceito, né? E vendo que realmente não faz muito sentido essa, digamos, cultura. As pessoas chamam de cultura, mas é bem uma cultura do cancelamento, né? Mas esse ato de cancelar as pessoas não faz muito E é sentido. diferenciar, né? Porque o que é um cancelamento e o que é só uma discordância, ou só um ataque, sabe? Porque eu fazer alguma coisa e você falar pra mim que você não concorda e que eu tô errada é uma coisa. Agora, eu falar alguma coisa e você não concordar e querer fazer o maior escarcéu, querer me tirar, não que a gente tenha, né? Mas, por exemplo, das pessoas mais famosas, que geralmente são os artistas e tal, tirar patrocínio, tira
Até mesmo o emprego da pessoa, né? Você citou o caso do Johnny Depp. Ele perdeu, não sei se está confirmado mesmo, eu posso até verificar, mas parece que ele saiu, tiraram ele do filme, né? Animais Animais Fantásticos. Fantásticos. Tiraram o novo filme que foi lançado esse ano, não tinha mais ele como protagonista. E isso é um cancelamento, sabe? A Disney demitiu ele, a gente tá louca por um outro Piratas do Caribe, entendeu? Que volte, por favor, Disney. Mas cancelaram ele. E Isso é um cancelamento, sabe? Aí a gente vê até o poder da comunicação, né? E como a comunicação tem esse poder de transformar as pessoas. Porque quando explodiu este caso, em 2016, se não me engano, ele foi, assim, escorraçado. Assim. Ele perdeu carreira, perdeu o contrato, perdeu tudo. E hoje, no ano de 2022, com o julgamento, as pessoas voltaram os olhos para esse caso e perceberam que, na real, ele não era totalmente errado no errado da história, né? A gente viu que teve as duas parcelas de culpa, né? Até que teve. Mas se a gente olha, por exemplo, pela decisão da juíza, né? E pelos valores que um tem que pagar pro outro, a gente viu quem era o errado da Quem história. foi o mais danificado ali naquilo tudo, né? Quem era a real vítima. Exatamente. Então, isso é o cancelamento, né? Imagina tantas coisas que ele perdeu, patrocínios. Eu achei até interessante porque nessa época, né, 2016, 2022 e tal, ele tem um patrocínio com a Dior e teve o primeiro comercial dele com a Dior e tal. Aí veio toda essa polêmica com a Amber e durante esse processo e tal. E a Dior não tirou o patrocínio com ele. Até eles deram um outro comercial com ele e não tiraram o patrocínio, confiaram nele, sabe? Então tem a galera que fala assim, pô, esse povo é doido, sabe? Mas esse cancelamento, isso é um cancelamento, sabe? Destrói a vida da pessoa, de certa forma, entendeu? Em vários âmbitos. Não só assim. da pessoa, né? Mas das pessoas que estão, a família, os A parentes, família. os amigos que estão ali com ele, que realmente conhecem aquela pessoa que sofreu um cancelamento, também sofrem com as consequências. Exatamente, também sofre. E essa questão do cancelamento e sofrer o cancelamento e tal, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje tudo você é cancelado, né? Então, quando que eu sou cancelado? O que eu tenho que falar pra não ser? Será que eu tenho que falar igual você? A mesma coisa que você pra não ser cancelada? Eu acho que o que tá faltando, assim, é realmente reentender a comunicação. E reentender que não é porque você tem uma opinião diferente ou pensar algo diferente de mim que nós deveremos brigar ou nos comunicar de uma forma agressiva uma com a outra. O respeito deve sempre prevalecer em todas as Antes disso, situações. isso é humildade e respeito, né? Porque só por conta de opiniões diferentes, sabe? A gente entende, sim, que tem casos e casos. Tem pessoas que realmente dão muita mancada e falam coisas muito Tem gente que desnecessárias. Mas não é porque alguém falou algo desnecessário que você vai cancelar ele. Você vai falar, ó, isso aí não foi legal. é o que a gente falou. E da hora você expressar essa opinião neste momento, dessa forma. Você pode expressar, sabe? Você pode, sei lá, fazer um stories pro seu público e falar assim, olha, em relação a isso, não sei o que, não foi legal, que não sei o que e tal. Mas todo aquele movimento do cancelamento, ele surge por conta da influência que a gente tem. Entendeu? Então, por conta do que os receptores falam, sabe? Sim. A gente, por exemplo, a gente viu o caso aqui do Johnny Depp, como a gente citou, e ele só foi cancelado porque nós, e quando eu falo nós é provavelmente a maioria, né? A maioria falou, e surgiu o movimento do cancelamento, e surgiu esse cancelamento, por conta desse fomento, sabe? Aumentando, e até cair a ficha, até o pessoal começar a entender. E ainda tem pessoas que ainda falam que foram contra esse julgamento. Tem uma pluralidade, a sociedade é feita de indivíduos que constituem um todo, né? Então, cada indivíduo vai pensar diferente, mesmo que algumas opiniões são iguais, eles vão divergir em algum momento. E não que isso seja errado, né? Porque é isso que a gente fala. Vamos sempre pensar diferentes, a gente nunca não vai ter sempre pessoas que pensam iguais, até por mais que você fale assim, essa pessoa é super igual a mim. É diferente alguma coisa. É diferente, sabe? Diferente. E a comunicação,
hoje, né, não era muito assim, por exemplo, na pré-história, igual a gente falou, mas hoje envolve convivência, Envolve muita sabe? convivência. Muita convivência. Então, ainda tem que começar a entender que você não vai ser igual a pessoa e a pessoa não vai ser igual a você, na qual você convive. E é bom que não seja assim, né? É A bom pessoa que não não seja seja. igual. Porque acho que o mundo perderia um pouquinho da graça, né? Porque um debate de ideias, por exemplo, é tão rico, é tão bom de estar ali, de você. Quando é um debate Um respeitoso. bom debate, né? É um bom debate, que é realmente uma conversa e cada um tem seu ponto de vista, eles expõem aquilo, não tentando Respeitam aquilo. convencer o outro, mas só expondo o que pensa realmente. É algo tão bom, é bom estar ali no meio e presenciar esse momento. Joga muito quando a gente vê muito essa questão no relacionamento, né? Sim. É a tampa e a panela. Tem que ser o calmo e o estressado. Tem que ser a pessoa mais bagunceira e a pessoa mais organizada. Tem que ser a pessoa mais extrovertida e a pessoa mais introvertida. Será que isso faz um certo sentido? Assim, os opostos se atraem. A gente tem que tomar cuidado com esses extremos, Mas assim, assim. eu não acho que nesse quesito, por exemplo, os exemplos que você deu, é realmente os opostos se atraindo. É o Não. equilíbrio acontecendo. Exatamente. Aí a frase dos opostos se atraem já pra mim, na ideia de ser mais extremo. E eu não acho que porque o oposto, pra mim, o oposto, sabe? Tipo assim. Querendo ou não, tipo, mesmo se você é uma pessoa extrovertida, você encontra uma introvertida, vocês vão ter pontos de conexão ali. Vai ter pontos em que vocês convergem. Porque o oposto pra mim é literalmente o oposto. Tipo, dia, noite, entendeu? Então imagina os opostos, eu estou totalmente exposta da pessoa na qual eu tô relacionando. Mas vocês terem algumas coisas diferentes faz muito bem. Porque você olha, vê que a pessoa tem essa coisa diferente, às vezes a gente pode começar a analisar, pô, é interessante. Será que. Às vezes você pensa assim, será que eu preciso melhorar o meu jeito? Que às vezes é necessário? Será que desse jeito é melhor? Tal. Ou realmente é por conta de complementar mesmo, sabe? Dar match essa questão. Realmente faz sentido. Então não é que você tem que mudar e a pessoa tem que mudar. É o combo dá certo. O combo, assim. Entendeu? O combo dá Porque certo. um impulsiona o outro em alguma coisa, né? Enquanto, por exemplo, se a gente tem uma pessoa mais agitada e outra que é mais calma, o agitado faz com que o calmo acelere um pouquinho o ritmo dele para chegar ali em um lugar mais rápido, e o calmo faz com que o acelerado Dá uma tranquilizada. dá uma tranquilizada, fica mais calmo e realmente pense antes de fazer as coisas. Então, eu acho que é uma complementação muito boa. E essa questão da convivência, né, também faz parte da comunicação. E também precisamos entender essa questão de convivência. Porque a gente precisa conviver. Isso é fato. Acho que durante 2020 a gente realmente percebeu quanto a convivência Exatamente, é no importante. período de quarentena do Covid-19, a gente percebeu o tanto que é importante isso, sabe? Porque, cara, a gente é dependente dos outros, sabe? Eu preciso do outro. Eu preciso, senão eu não vivo. Entendeu? Então eu preciso do próximo. O ser humano precisa de interação, né, com as E pessoas. o que eu acho. Precisa. E o que eu acho que a gente precisa reentender é essa questão do próximo, sabe? Porque eu preciso do próximo. Não tem por que eu sair atacando esse próximo. Se eu preciso dele. Você ataca pra depois voltar com um cachorrinho com o rabinho entre as pernas pra pedir desculpa, né? Porque você precisa daquela pessoa. Você precisa daquela pessoa. E quando eu falo atacar, é no sentido de atacar, não no sentido de discordar. Sabe? Não no sentido de discordar, mas sim a palavra certa é o amar. Sabe? O amar o próximo como a si mesmo. Sabe? Como a gente vê na Bíblia mesmo. E às vezes a gente confunde muito o amar com gostar, né? De alguém. Você tem que amar uma pessoa mesmo sem gostar dela. Eu lembro que eu tava lendo um livro esse tempo atrás, chama O Executivo e o Monte, se eu não me engano. E aí esse cara é meio que um relato, sabe, o livro, e esse cara ele tava, tipo, muito perdido na vida, e ele não sabia como liderar, o livro é sobre liderança, e aí ele foi nesse monastério, e ele tinha aulas com um monge, ele e um grupo de pessoas tinha aula com esse monge. E aí ele estava aprendendo sobre amor, porque o monge dizia que para liderar você tem que amar quem você lidera. E ele falou algo, e alguém perguntou, mas o que é amar? E aí uma das pessoas que estavam nessa roda falou assim, o amor
é aquilo que o amor faz. Ou seja, você pode não amar a pessoa, mas se você tiver atitudes de amor para com ela, você provavelmente vai passar a cultivar esse sentimento e ele vai se tornar real. Nossa, interessantíssimo. Nossa, demais isso aí. Porque a gente tem que desenvolver o amor. Tem que desenvolver, a gente tem que amar o próximo. E é difícil. O amor não é fácil, né? Não é fácil. O amor não é fácil. O amor não é fácil. Aí, colocar o amor com a convivência não é fácil. Colocar o amor com a convivência, a comunicação não é fácil. E ainda colocar as diferenças. Não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Sabe? Ninguém falou assim, amar vai ser facinho. Não vai ser fácil. Mas é necessário, né? Tem coisas que são difíceis, mas são necessárias na nossa vida. O gostar entra naquele quesito de realmente você gosta de conviver com aquela pessoa. É afinidade, né? É aquela pessoa que você chama pro churrasco de domingo, sabe? Aquela pessoa que você quer. É aquela pessoa que vai na sua casa. Aquela pessoa que quando você quer sair ou que quer fazer alguma coisa no sábado, você liga pra ela Você e ela liga fala, pra toma. ela, entendeu? Você liga pra ela, porque você não só ama como gosta daquela pessoa. Então você já tem um carinho maior, né? E eu acho isso muito necessário. Aí, principalmente no mundo de hoje, né? Quando a gente vê essa questão do cancelamento e até mesmo por qualquer coisa, Por qualquer coisa. a gente vê a falta de amor. As pessoas têm muita falta de amor. Sim. E aí, talvez até tenha aqueles que dizem amar tenham uma visão deturpada do que realmente é o amor, né? Porque muitos dizem que amam, mas não têm atitudes de quem ama. É a famosa hipocrisia, né? É aquele quem nunca, né? Aí eu me enquadro como uma hipócrita até nesse sentido. Porque quem nunca falou assim, olha, eu amo aquela pessoa, mas você não ama, não. Às vezes você tem atitudes que. As suas atitudes não demonstram que você ama. E a gente diz muito através das nossas atitudes. Eu acho que as atitudes, às vezes, têm um peso maior do que a sua fala. Porque no relacionamento mesmo, você falar eu te amo, eu te amo, eu te amo, não é que isso não é necessário. Isso é lindo, isso é muito legal. Mas é melhor ainda quando você não só fala, como demonstra. Quando você Sabe? demonstra, você nem precisa falar. Você tem que ter as atitudes, na real. E aí é pra tudo, sabe? Pô, eu amo aquela pessoa. Não gosto, assim, não gosto das ideias dela, não gosto dos posicionamentos dela. Não é uma pessoa que pode fazer parte no meu ciclo de amizades. Mas eu amo ela, eu preciso amar ela, sabe? Isso é um ensinamento, mesmo que nós duas, a gente tem pra vida, né? Porque a gente se baseia nos princípios cristãos. E uma coisa que Jesus falou é amar o próximo como a si mesmo. Então, a ideia da forma que eu tô tratando o próximo é como eu tô me tratando. Exatamente. Entendeu? Então, como é que eu vou tratar esse próximo? Como é que eu vou demonstrar amor pra esse próximo? Sabe? Aí a gente fica, pô, como é que faz pra amar? Não é uma tarefa muito fácil, mas a gente tem que evitar a hipocrisia. Às vezes você vai dele, não, ó, Deus, tô com dificuldade de amar esse próximo. Tô com dificuldade. Tem gente que realmente faz a tarefa mais difícil. Você tem que pensar duas vezes, você tem que pensar assim, sentar e agir bem com a mente, porque senão. Mas a gente ser mais verdadeiro. E é aquilo, o que a gente faz com a gente também reflete como a gente faz com os outros. Então, quando a gente começa a ser mais verdadeiro com a gente começa a ser mais verdadeiro com o próximo. Sabe? Começar do pequenininho pra ir pro grande. O amor é da mesma forma. Assim como a gente nos ama, sabe? Ama a si mesmo, a gente tem que amar o próximo. Como é que a gente tá amando esse próximo? Será que a gente tá amando esse próximo? Vamos reentender o amor, né? Vamos aí, como é o que é o amor? Eu acho que vai ser impossível a gente falar pra vocês o que é o amor. Assim, sabe? Amor é definição de dicionário. Amor é isso. Eu acho que esse é um ótimo tema para refletir, sabe? Para nossa reflexão. Porque realmente é algo bem complexo, que não tem como você definir, assim, exatamente. E dependendo do que você segue, do que você acredita, Exatamente. o amor vai ter um significado totalmente significado. Diferente. Por exemplo, no cristianismo, Deus é o próprio amor. É o amor. Então, a definição de amor no cristianismo é o próprio Deus. Logo, fora do cristianismo, o amor pode ser tido como atração, como um sentimento para com o outro, para com a pessoa que você está se relacionando. Então, são diversos significados. O amor, esse amor ágape, né? Que Sim. a gente vê no cristianismo. E aí tem esse outro tipo de amor que é o amor,
no sentido conjugal, né? De Se relacionamento não me engano, e tal. existem 3 tipos de amor, é isso? Ah, creio que sim. Sim, são 3 tipos. Eu não me lembro totalmente de todos, porque geralmente o ágape é o mais falado, né? Que é esse amor para com a família, para com os irmãos e para com Deus. Principalmente, né? O amor ágape é esse amor de Cristo mesmo, esse amor divino. Que aí não dá pra ninguém mais ter, se não for ele. E aí a gente vê várias definições. Se a gente pega na rua, por exemplo, e sair entrevistando, a gente vai ver várias respostas a respeito de amor. E a gente pensa, pô, será que as pessoas, elas, pelo menos a gente sabe que elas estão pensando ali, estão reentendendo, estão entendendo, já tem uma ideia firme sobre o que seja, ainda estão tentando encontrar o amor para falar o que é, sabe? Tem essa questão, Porque né? eles ainda estão esperando vivenciar aquilo para ter um significado Ter real. aquele sentimento mesmo, sabe? Pra falar. Então, o amor é um tema muito abrangente. E você precisa da convivência para ter o amor, Uma boa comunicação. né? E uma boa comunicação para ter o amor. Então, cara, pega muito, né? E são coisas que a gente tá falando aqui que são super difíceis da gente fazer, sabe? Então, a gente realmente tem que observar, olhar, analisar, porque é um processo, sabe? Isso realmente é um processo da nossa vida. A gente não Você vai não chegar e vai, definir. você não vai definir isso nem quando você tiver 60 anos, você ainda vai estar nessas mesmas questões. Talvez de uma É, forma mais amadurecida, mas elas ainda vão estar na sua mente presente na vida cotidiana. exatamente. E a gente vai para essa questão de convivência, né? A gente fala. Quando fala convivência pra mim e proximidade, essas coisas, eu penso no quesito família, sabe? Porque obviamente é quem eu convivo com mais tempo, né? É minha família. E, foi o nosso. A família é o primeiro processo de socialização do indivíduo, sociologicamente falando. Então, é através dos ensinamentos ali da família, sabe? Com quem a criancinha convive ali. É através dos ensinamentos que vai ser passado para ela, é, as ideias, porque ela vai tirar suas primeiras ideias dali, porque é o único ambiente que ela É vive. depois que ela vai ter contato com outros tipos de pensamentos, né? Aí ela começa a ir para escola, ensino médio, faculdade, emprego, então ela vai ampliando ali seus horizontes, sabe? Mas é o primeiro. Então, quando vem a ideia de convivência, pra mim, na minha cabeça, vem mais essa ideia de família, que aqui a gente convive mais. Querendo ou não, são as pessoas que estão ao seu redor no dia a dia, né? São as pessoas que estão ali te influenciando de certa forma com os pensamentos e as ideias. E é muito interessante. Eu sempre paro para pensar assim que, enquanto a família é realmente importante, mas eu me pego pensando às vezes de como na formação em si da família, porque começa com um casal, aí vem um filho, aí talvez vem o outro e depois vem o outro, e como ele vai se complementando conforme o tempo. Por exemplo, eu sou a mais nova da minha família. Quando eu cheguei, meu pai e minha mãe já se conheciam muito bem, e meu irmão já conhecia muito bem meu pai e minha mãe. Então chegou eu ali, que eu tinha que passar a conhecer os três, e eles tinham que passar a me conhecer e me entender. Então eu acho muito interessante como tudo isso é criado, e como cada pessoa chega em algum momento na vida da outra, sabe? No âmbito familiar. E como eles vão reaprendendo a se comunicar. E, por exemplo, quando o filho mais novo vai crescendo, como eles vão entendendo sobre aquela pessoa e vão entendendo como ela funciona e como ser tratar aquela pessoa nas qualidades e nos defeitos dela. Eu acho muito interessante. Porque na família não são todos iguais. Não. Sabe, eu não sou igual ao meu irmão, eu não sou igual à minha mãe, eu não sou igual ao meu pai, assim, pra falar assim, nossa, você é assim, e pronto. Talvez pode ser Entendeu? parecido, né? É muito parecida. assim, acho que eu sou um pouco mais parecida com meu pai em umas coisas, com a minha mãe em outras coisas, com meu irmão em outras coisas, É um sabe? mix ali de. Você é tudo. E eu acho que eu também sou eu sou filha mais nova, então eu acho que a gente, por ser mais nova, a gente pega um pouquinho de todo mundo. A gente é sabe? influenciado por todo mundo e vai criando o nosso próprio gosto, pegando um pouquinho de cada um. Pegando um pouquinho de cada um. E quando entra no esquisito família também, a comunicação se faz muito necessária, sabe? Eu conheço e creio que a Esther conheça também. Famílias, isso nos deixa tristes. Famílias que têm essa falta de comunicação, sabe? E a gente fica chateada porque, como a gente fala aqui, é necessário, sabe? Então, a gente fica imaginando, a gente até teve essa conversa, como é que deve ser, né? Deve ser
Muito estranho. Porque a gente não é desse meio, né? A gente, pô, tanto na minha casa quanto na sua, a gente conversa, a gente brinca, senta lá, come todo mundo assim na mesa, e aí começa a brincar e falar as coisas. Sabe? Aquela comunicação tanto séria quanto brincadeira, quanto Ao mesmo tempo que você perguntar. tá falando um assunto super sério, sai uma piada ali no meio. Quanto perguntar como é que foi seu dia, sabe? Então a gente é acostumado, né? A gente fica assim, por a gente não fazer parte dessa realidade, né? A gente fica assim, como é que deve ser? É porque a gente também tem que reentender algumas coisas, né? Sim, A gente muitos fica assim, conceitos. como é que deve ser lá? Aí a gente fica. A gente fica tentando reentender como é esse conceito de família Porque que a a gente tem gente uma ideia, né? Mas a gente não sabe. A gente pode falar sobre, mas a gente não pode falar de família, que não tem nesse essa cenário, né? comunicação. Essa questão de falar sobre e falar de também é muito interessante. Eu vi o Cortella falando, né? O filósofo, ele falando de você falar sobre e falar de, né? Ele colocou a questão da fome, que ele pode falar sobre fome, mas ele não pode falar de fome, porque ele nunca passou fome. Ele pode falar sobre carro, mas não pode falar. Ele pode falar sobre mecânica de carro e tal, mas não pode falar de mecânica de carro, porque ele não manja, não entende, não tá dentro. Então, falar de é quando a gente fala de dentro, sabe? E falar sobre fala sobre qualquer coisa. Então, nós podemos falar sobre qualquer coisa, mas tem coisas que a gente não consegue falar de, sabe? A gente não consegue falar de coisas, por exemplo, para colocar nesse sentido que a gente está falando. A gente consegue falar sobre esse tipo de família, por exemplo, sabe? Mas a gente não consegue falar de. Não, Porque a creio gente não que tá ali dentro nem eu, vivendo o dia a dia. tanto eu quanto você, a gente nunca teve essa realidade. A gente nunca foi de dentro. Então a gente não tem essa noção. Mas não impede a gente de falar. Isso também é bem legal frisar. Porque não impede a gente de falar sobre as coisas. A gente pode falar, Exatamente. sabe? A gente tá falando sobre a pré-história. E a gente nunca teve na pré-história, por exemplo, Se a sabe? gente parte desse ponto de vista que nós só podemos falar de, aí cai na censura, né? Você irá censurar muitos pensamentos. Porque muitas pessoas estão de fora, mas têm pensamentos surreais sobre aquilo. Você só pode falar sobre o que você tem experiência, sobre o que você sabe Ninguém vai poder mesmo. falar sobre praticamente nada, porque nós nunca teremos toda a experiência para falar de diversos assuntos. Por mais que a gente possa saber alguma coisa, por exemplo, eu sei tocar piano, fiz aula com não sei o quê, mas eu não vou saber falar 100% de piano. Vai ter momentos que eu vou ter que falar sobre alguma coisa relacionada ao piano, porque de eu não vou conseguir. Exatamente. Entendeu? Então também é outra coisa que a gente pode ficar bem atentos, porque sim, nós podemos falar sobre tudo. Mas tem coisas que a gente não consegue falar, a gente não consegue falar de tudo. A gente não consegue estar dentro. E nessa questão do falar sobre, eu vou sair a rodo falando sobre tudo que eu quero. Aí também não, né? É o que a gente sempre falou e tá falando, a questão do equilíbrio, né? A gente tem que ter a questão do equilíbrio. Eu acho que antes até mesmo a gente ter o interesse de falar sobre, a gente tem que ter a curiosidade, né? Que é o que desperta o reentender. É a curiosidade que a pessoa tem de estabelecer um novo conceito para a coisa. Quase nunca nós não seremos especialistas aqui. Quase nunca nós seremos especialistas num tema. Mas a gente está aqui tentando o quê? Reentender aquele tema. Porque, querendo ou não, nós temos um conceito já pré-estabelecido sobre aquilo ali. Nós queremos reentender esse conceito e talvez até mesmo ter novas ideias sobre aquilo, ter novas visões. Ou, se parecer certo aos nossos olhos, manter aquela que nós já tínhamos anteriormente. Então, esse é o objetivo aqui, é realmente reentender um conceito, você reentender aquilo para que o seu horizonte possa se ampliar. Exatamente. Isso surge da curiosidade, né? Então, sejamos curiosos. Antes de você falar assim, então eu vou sair aí falando sobre tudo, primeiro seja curioso para você ir vendo, vai analisando, entendeu? Aí quando tiver um papo, uma conversa, você pode falar sobre. Não porque você sabe e tal, mas você tá ali, você se interessa, sabe? A curiosidade e o interesse, eles são coisas muito essenciais para desenvolver uma conversa, Sim. sabe? Uma conversa, até mesmo o debate, assim, de uma certa forma. Mas uma conversazinha, uma roda de amigos, na família, tal, numa mesa de almoço, assim, com todo mundo. Você primeiro você tem que ter um interesse e a curiosidade sobre o assunto,
sabe? Tá falando, ah, mas eu não sei, eu não sei nada desse assunto futebol, porque eu não sei. Eu Entendeu? também não sei nada. Eu não sei, Nada. mas quando fica meu pai, meu irmão meu conversando, eu fico, É porque a aí conversa. quando surge alguma coisa que eu tô começando a me interessar, sabe? Eu falo assim, ah, mas aí como é que funciona? Sabe? O próprio ato de conversar vem pelo interesse, né? Eu não sei se você já conversou com alguém que tá totalmente desinteressado naquele bate-papo ali, Nossa, já. mas ele fica, É um monossilábico. legal. É um monossilábico, fica, tá. Ó, eu confesso que eu já fui a pessoa desinteressada na conversa. Ah, eu já fui muito também. Às vezes eu não tô muito afim de bater aquele papo, entendeu? Mas alguém quer conversar, eu fico, Eu já fui muito também. Eu já falei assim, Você tá entendendo? Tá Aí certo? Não, tá. Não, você tá certo. Esquece o exato. que eu tô falando. Às vezes também a pessoa não é aquela pessoa agradável de se conversar, né? É. Mas, a gente tem E que aí respeitar. desenvolve, aí surge o desinteresse, né? Ah, não quero conversar, porque a pessoa não é legal de conversar. Por que eu vou conversar com a pessoa? Entendeu? Então é aquela troca, né? Você entender uma pessoa interessada, curiosa, conversar, eu acho que vai ser melhor ter uma conversa com a pessoa que é curiosa e interessada por conversar. Porque senão vai estar só você falando. Aí você fala no Você tá espelho, não contando, precisa de outra pessoa. você fala no espelho, é verdade. Porque você tá lá falando toda empolgada, que não sei o que e tal, aí a pessoa. Nossa, quando você acabou de descobrir algo novo, você tem que compartilhar com alguém. Aí você vê a primeira pessoa ali, você bate o olho nela, você fala tudo que você tem que falar daquele assunto e ela. Legal! Aí imagina, quando Eu já- alguém tem, tipo, vem falar um assunto importantíssimo que é de suma importância pra ela, não fale só legal. Fala, sério, me conta mais sobre isso, como você descobriu isso, como você se interessou por essa área. Exatamente. Principalmente quando são mais jovens, assim. Sim. Sabe? Realmente. Quando são adolescentes, tá na começo da adolescência, quando tá na juventude. Criança assim. também. Criança é muito legal. Eu falo, não tenho uma criança, mas é porque meus pais são velhos comigo, sabe? E não por um bom resultado, assim, porque tem os defeitos, mas sempre desenvolver aquela conversa. Ah, como é que foi na escola? O que você aprendeu? Entendeu? O que você entendeu hoje? O que você tem pra me ensinar hoje? Às vezes a criança tava na escola e acabou de descobrir que teve uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial. E ela tá assim, eufórica com tudo aquilo que aconteceu e tudo que ela quer fazer é chegar em casa e contar aquilo ali. Só que às vezes a gente também precisa dar o primeiro passo, sabe? A gente fala assim, eu mesma já fui muito assim, Sara, como é que foi lá? Assim, foi bom. Eu tô sempre assim. Foi legal. Aí depois eu tipo, Faz o que a penso- gente diz, mas não faz o que a gente faz. Às vezes eu paro e penso, não, tem que contar. E eu vou lá e conto a história toda. Aí depois eu fico arrependida, sabe? Eu não sei, eu vou contar o que Acho aconteceu. um peso no coração de não contar. Mas eu tô desenvolvendo isso, porque é aquilo, eu não vou fazer com outro que eu não quero fazer comigo, né? Então, se a pessoa chega e me fala que foi legal, entendeu? Não vai ser legal, assim. Não vai ser legal. Não vai ser entendeu? legal. Então essa questão também é muito bom a gente despertar esse entendimento, ter esse interesse para entender melhor. Porque jovem, né? A gente tá aí nessa juventude aí. Nossa alma não é de jovem, não, mas assim. Não é muito assim. Na nossa identidade, a gente percebe que a gente é jovem. Mas a gente vê, né, as pessoas que a gente percebe na cidade, os adolescentes e tal, os jovens que ficam na faculdade mesmo, né, quando a gente tá na faculdade. A gente precisa, sabe, desse, não um empurrãozinho, mas dessa. Às vezes o jovem só precisa de chegar em casa e uma pessoa fala assim, como é que foi seu dia? Às vezes Sabe? precisa Como é que disso. foi no serviço? Como é que foi na faculdade? Como é que foi na escola? Entendeu? Aconteceu alguma coisa diferente hoje? Às vezes a gente só precisa disso. E a gente também, por mais que a gente não vai falar mas a gente vai falar sobre, a gente entende que geralmente o pessoal mais velho, principalmente quando são pais, responsáveis, tem uma responsabilidade maior, né? Pra família, tem muita coisa pra se preocupar. Tem. Porque tem filho, às vezes, tem conta, tem emprego. Então a gente percebe que toma muito tempo da pessoa. É o famoso boleto pra pagar, que não deixa Tem ninguém os boletos, sossegado. tem os boletos pra pagar. Mas eu acho que a gente sempre vai precisar desenvolver isso. E nós, enquanto jovens, adolescentes, pra gente, se a gente tiver essa vontade de ter filho, já começar a desenvolver isso. Porque isso vai ser necessário. Eu acho Vai mesmo ter se que ter não um tiver, esforcinho. se não tiver essa vontade, eu acho que é importante
desenvolver esse lado, sabe? Uhum. Porque querendo ou não, você vai estar cercado no decorrer da sua vida com pessoas de todas as idades. É. Então eu acho que você saber como interagir e muitas vezes perguntar até para uma pessoa que você não convive direto, mas vê, por exemplo, semanalmente, ter essa conversa e essa preocupação com a outra pessoa, eu acho interessante. E não é você só sentar pra conversar como é que foi o dia ou pra dar alguma lição de moral, sabe? Porque. Ou vai sentar. Só senta pra conversar pra dar lição. Assim, Entendeu? a comunicação não é só dar bronca ou discutir ideias. A comunicação é fazer piadinha. A É. comunicação é ter um momento de É rir estar ali. presente mais, sabe? É fazer parte da vida da pessoa. Porque é um relacionamento, né? Entre pai, filho, mãe, filho, vô e neto, sabe? Entre famílias, assim. Então, um relacionamento. E um relacionamento tem que ter esse interesse, essa questão, não só de coisas sérias, que são muito importantes, mas de coisas assim, se fazer um esforcinho pra brincar, pra zoar, entendeu? Aqui na minha casa mesmo, às vezes meus pais são super cansados e tal, só querendo dormir. Aí a gente fala assim, vamos jogar um pouquinho. E fala, tá bom. Eles super topam, né? Se esforça, então a gente percebe. E aí, jovens como nós, que tem pais assim, super ativos, que querem dar super atenção, que querem participar, aproveitem, sabe? Assim, esteja presente a cada momento, a cada segundo, esteja lá e entendam como isso é muito importante, Muitíssimo importante. A sabe? convivência familiar é o que dá base para o indivíduo. Um exemplo disso é que, não sei se você pensa da mesma forma que eu, mas eu acho que toda criança, todo filho tem que ser zoado um pouquinho em casa para conseguir, Tem que ter uma pra situação. conseguir, pra conseguir enfrentar o mundo lá fora depois. Essa questão da comunicação quando a gente sai da família, tem lá fora, né? Aí como é que vai ser lá fora? Aí, eu também acho que a gente tem que ter essa ideia de estar sempre preparando pro que tá por vir, sabe? Então, entender para o jovem, o adolescente, tem que ter uma noção de como tá funcionando lá fora. Porque imagino que tem muitos pais que tiram isso, sabe? Não Sim. mostram isso. E Tentam aí, blindar um pouco, né? e aí quando a pessoa vai, não sabe nem onde tá, não sabe nem como é que Não acontece. sabe como faz as coisas, não sabe Não como sabe se como, comunicar não sabe com as como pagar uma conta no pessoas. banco, sabe? Isso dá ruim, né? Porque fazer o quê? Aí até vir esse processo de uma pessoa, vamos lá, 18 anos. Aí vai começar a trabalhar, faculdade, essas coisas. Aí ela não tem a menor ideia de como funciona lá fora, sabe? Não sabe resolver um probleminha. Não sabe como é que funcionam os problemas. Às vezes até o financeiro, entendeu? Não sabe como é que funciona, não sabe quanto tá valendo um leite, sabe? E aí, como é que ela vai fazer lá fora? Uma pessoa de 18 anos, sabe? Assim, aí ela já tá mais limitada no processo. Uma pessoa de 20, uma pessoa de 30, Muito mais difícil. entendeu? Se ela, uma pessoa de 30 anos, que pra trás não tinha noção de nada, aí vai começar agora. É errado? Não. A gente tem que entender que o processo vai ser menor, sabe? Eu tenho a visão de que quanto mais velho, menor o processo. Porque menor a sua disposição, menor o seu tempo, sabe? Querendo ou não, Porque assim, tem mais responsabilidade, mais conta, às vezes é família e às vezes é as coisas. Então, quanto mais velho, menor o seu tempo. A criancinha, por exemplo, a criança ou adolescente, quando você já começa a desenvolver essa ideia neles de convivência, sabe? De mostrar como é que as pessoas são, de mostrar a realidade do mundo. E é legal você mostrar isso na sua casa, porque senão o pior do mundo pode destruir essa pessoa. Então é melhor você mostrar as coisas pra ela enquanto ela tá lá na casa, mostrando e tal. E quando ela é criancinha, mais novinha, ela começa a desenvolver. E aí ela tem um processo grandão. Porque ela não é obrigada agora a saber como é que funciona lá fora. sim, Ela é ela uma tem pessoa, muitos anos ali. é uma pessoa dependente, sabe? Então ela não precisa saber como é que funciona e tal. Mas ela vai ter uma ideia. E aí isso vai gerando nela. E aí isso vai processando nela. E quando ela tiver seus 18, ela já vai ter Não é que ela vai ser mais responsável. E não que ela vai ser totalmente Ela vai ter uma noção, independente. Mas ela já vai ter aquele desenvolvimento de
Não, quero ser independente, quero ir atrás das minhas coisinhas, quero fazer isso. Já surgem seus planos de vida, sabe? Querendo ou não, ela tem um horizonte maior, né? Exatamente, exatamente. Tem um horizonte maior. O panorama dela é mais aberto, porque ela consegue saber. Não tem limites para ela sonhar algo que ela quer alcançar, para ela estabelecer objetivos e metas. É, exatamente. Então, é a gente arrumar formas de desenvolver isso, né? Desde novo. E quando é mais velho, não tem mais chance. Tem chance. Você só precisa entender que o processo é mais curto, Bem mais curto e mais difícil, às vezes. sabe? Por exemplo, faculdade. A gente faz faculdade, que agora a gente tem 18 anos. Mas, No seu caso. é. Eu tenho 18 anos, você tem quase. É, e, por exemplo, vamos para os nossos pais, que já são mais velhos. Sua mãe faz faculdade, Ela faz online. mas a gente sabe que não é fácil, porque ela É é bem mais mãe, difícil. entendeu? Aí ela ajuda seu pai no serviço, aí ela fica lá na casa cuidando da casa, aí ela tem os compromissos dela, aí ela tem que fazer não sei o quê, aí faz almoço, aí faz janta, e ainda estuda. Não é a mesma coisa do que nós duas ir fazer É faculdade, entendeu? muitíssimo diferente. A gente tá tranquilaça em fazer faculdade. Não tem tanta Até porque coisa. os nossos pais, não sei, por livre e espontânea vontade, eles disponibilizam que seja mais fácil para nós fazer É. isso do que, por exemplo, é para eles. Porque muitas vezes eles pegam responsabilidades que muitas vezes estariam nas nossas mãos, com a divisão de tarefa familiar, e eles pegam isso para que seja mais fácil para que nós alcancemos certos objetivos. Isso é muito, muito da hora mesmo. Porque é a liberdade, né? Aquela liberdade que a gente tem como família e tal. Isso é muito legal. E quando a gente vai pro mundo lá fora, né? Depois do portão da nossa casa, vamos colocar assim. Geralmente, a gente vê uma outra coisa, sabe? Então, bom, eu sou muito fiel, assim, muito grata pelos ensinamentos que eu tive familiar, sabe? E é muito legal. Não é que quando eu constituir uma família, todos os meus ensinamentos vão ser passados, sabe? Até porque quando você constitui uma família é uma pessoa, E são outra. duas pessoas diferentes, né? Exatamente. Que viveram coisas diferentes. Exatamente. Então é aquilo, tem que fazer o combo, tem que fazer a fusão e fazer o melhorzinho possível. Mas não é, mas eu tento levar pelo menos a raiz. Porque eu acho super importante, né? Você leva a sua família assim com você e é super, super legal ter essa consideração, né? Por tanto que a minha família, né, fez por mim. Então, acho que é uma consideração. E antes disso, pra mim é correto. Pra mim foram esses bons ensinamentos, sabe? E Eu acho que bons ensinamentos sempre devem ser levados, independente de como eles surgiram, de onde eles vieram. às vezes eu tive um bom ensinamento fora da minha casa, em uma outra ideia. Por exemplo, em outro sentido, sabe? Às vezes uma coisinha assim, eu falei, putz, isso aí é interessante, é um bom ensinamento. Vou levar pra... Porque às vezes nem tudo que tá na sua casa é um bom ensinamento, sabe? É pesado, né, falar isso. As pessoas Mas tentam passar sempre boas coisas, mas nem sempre isso acontece, né? nem sempre, isso na verdade, nem sempre isso vai ser um bom ensinamento pra gente, sabe? Às vezes na nossa experiência não deu bom. Aí a gente fala assim, não, vou tentar de outra forma pra ser o melhor possível, né? Porque a gente tem que sempre ter aquela mudança constante, sabe? A gente sempre tem uma mudança constante. Por isso que a gente não vai saber de tudo, a gente não vai entender sobre tudo, a gente não vai conseguir nem reentender tudo. Mas tem coisas principais que a gente realmente precisa e coisas que, assim, que de certa forma vão fazer parte da nossa vida, que fazem parte, que a gente tem interesse. E aí a gente precisa entender e reentender e ter a curiosidade, o interesse sobre as coisas. Sim. A gente falou muito aqui sobre a importância, né, da comunicação. E a gente viajou por vários temas, a gente viajou sobre o amor, a convivência, a família. E aí a gente cai numa pergunta muito interessante, que é qual é o papel da comunicação? Porque a gente tem que entender o papel dela para depois reentender este papel e colocar em outra pauta, digamos assim. Então, qual seria o papel dessa comunicação? Para que ela serve? Bom, a comunicação, o papel básico, né? Como a gente viu, é literalmente o ato de comunicar, é a ação de comunicar.
Então, isso aqui que a gente está fazendo é uma comunicação, isso aqui que nós outros estamos fazendo é uma comunicação. Eu acho que quando tem mais de uma pessoa, até mesmo quando você está conversando com você, é uma Acontece. comunicação, entendeu? Você tá falando, você tá conversando É sozinho. você se respondendo, mas é uma Você comunicação. tá ali falando com você, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. É uma comunicação. Então é o ato de comunicar, entendeu? Assim, bem resumidamente falando. Mas é como. Aí o papel da comunicação é tudo isso que a gente tá falando até agora. Sabe? É informar. Outra coisa, o papel da comunicação também é te ajudar a criar a sua identidade, Sim. né? O papel da comunicação também é isso. Porque através das suas atitudes, através das suas falas, através da sua imagem, através da sua escrita, através da forma da sua linguagem, através da sua linguagem corporal, vai dizer muito sobre você, sobre quem você é. Quando nós começamos a nos comunicar, né, a gente começa a desenvolver um estilo próprio. Um estilo próprio da fala, um estilo próprio da escrita, um estilo próprio de linguagem corporal. E é até engraçado que quando a gente convive com pessoas do dia a dia assim, e a gente está acostumado ali naquele meio, você já tem uma linguagem corporal, já pegou às vezes um costume de outro e tá ali. Só que você começa a conviver com uma pessoa diferente, assim. Do nada você começa a conviver muito com uma pessoa diferente. Você começa a pegar os trejeitos daquela pessoa e a entonação da voz daquela pessoa. Até mesmo palavras do vocabulário Muito, muito. daquele indivíduo você passa a ter. E é muito, muito engraçado, assim, como nós somos influenciados dessa forma e que no final a gente vai juntando cada um pouquinho de influência de cada um e criando o nosso próprio estilo, né? E é a identidade, então é uma coisa única de você, sabe? Então eu acho, pra mim, quanto mais você se comunica, seja de qual forma for, quanto mais você desenvolve essa comunicação, mais as pessoas vão realmente entender como é que você é, sabe? Eles não falam assim, não, a Esther é assim, porque ela é assim, 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 ela é assim. Às vezes até a gente poupa tanto nosso tempo que as pessoas falam assim, eu nem vou falar com ela porque eu já sei que ela vai falar não, entendeu? Porque já sabe como é que é. Já sabe qual é a resposta. Então isso é super interessante e válido. Quando a gente fala de comunicação também, a gente fala a questão da leitura, né? Que a leitura é uma coisa muito importante. E, de certa forma, ela mostra uma... Ela é uma comunicação. Nem é de certa forma, ela é uma comunicação. Uma É forma um dos tipos. de expressão, sabe? E a leitura, o livro, ele veio assim, a gente não sabe muito bem a intenção, mas era pra realmente desenvolver essa nossa curiosidade, até mesmo sanar as dúvidas que a gente tinha sobre alguma coisa, porque a gente vê livro sobre tudo, né? Praticamente, então, sanar nossas dúvidas sobre as coisas e tal. E a gente vê como isso aí, tipo, a produção, o objetivo, sabe? Foi muito importante a leitura. A leitura ela é fundamental assim na nossa vida e na construção de um ser humano, né? O papel da comunicação, no meu ver, é a discussão de ideias, você colocar ideias em pauta e a comunicação é o único meio que possibilita isso, possibilita você levar uma mensagem, uma ideia. E com esse pensamento de levar uma ideia, eu acho muito válido, até porque a gente falou dos livros aqui, de colocar em pauta o marco que foi a tipografia, né? Que foi descoberto por John Gutenberg. E é muito interessante porque a partir daquele momento que ele descobriu a tipografia e passou a imprimir páginas, se tornou possível a escrita como um meio comercial até. Porque nós poderíamos vender jornais, a gente poderia escrever livros e transmitir mensagens não só com a fala, mas também não só pelo áudio, né? Porque muitas vezes ocorreria gravações só do áudio, mas agora nós poderíamos usar livros. Os livros seriam possíveis e também abrir uma gama de profissões com isso, né? Tinha o tipógrafo, que era o aparelho para que fosse realizada aquela impressão, e aí teria uma pessoa ali para operar, teria outra para escrever. Então é muito interessante. E o livro ele é realmente importantíssimo na construção do ser humano. E foi um marco muito grande, né? Porque foi mais um horizonte, mais uma comunicação que se abriu ali. Então foi muito interessante, sabe? E até mesmo nesse quesito de leitura, a gente vê como... a gente se assusta de certa forma, mas a gente vê como a leitura está sendo mais escassa, né? Sim, A muito cada mais dia escassa. que passa.
É engraçado que quando a gente é pequena, a gente lê tanto livro, né? Assim, são 3 páginas, só figura, mas a gente desenvolve ali aquela Tem três capacidade ali. palavrinhas em cada página, mas Mas a gente tá ali manuseando, a gente tá ali folheando, sabe? A gente tá ali entendendo. E quanto mais velha a gente fica, menos a gente se interessa. vai perdendo o interesse, né? Mas eu acho muito interessante ler, acho que o ser humano em si deveria ler mais. Tem uma matéria que fala que o brasileiro médio, ele lê em média de 3 livros e meio por ano. Ou seja, é pouquíssimo. Se você pegar, por exemplo, eu vou ler metade do ano, você já lê 6 livros. Que é cada um por mês, né? Se nós formos pegar assim. Então é realmente muito pouco. Então, assim, se você quer ficar acima da média, lê 4 livros por, 4 livros por Ou ano. mais, um por mês, quem Um sabe? por mês. Ó, eu vou te contar, não é fácil ler um livro por mês. É difícil, porque às Eu vezes você coloquei isso pega. como objetivo pra mim, já não deu certo. Também em julho, Pra mim já não deu também, não. também em julho eu não consegui ler 6 livros. Eu também não consegui, mas assim, é difícil porque às vezes você pega um livro mais robusto, digamos assim, tem uma linguagem mais diferente e, querendo ou não, você perde um tempo ali, porque você tem que pesquisar palavras e aí você tem que anotar aquilo que você entendeu daquele livro, porque senão você esquece. Eu estava lendo, ainda estou lendo O Príncipe de Maquiavel e pra mim é um livro assim dificílimo. Já aconteceu de eu ter que repetir o mesmo capítulo 3 vezes pra realmente entender aquilo ali e fixar na minha cabeça aquele conhecimento. Então, assim, e é uma coisa muito importante, acho que todos que a gente leu, o que eu acho que é o mais importante hoje, reentender a leitura. Porque é o que a gente menos tem afinidade hoje, principalmente nós jovens, adolescentes e tal. Tem menos afinidade, sabe? Menos interesse, é muita coisa, porque tá acostumado com 2 linhas do Twitter, né? Aí vê 100 páginas, 300 páginas, assim, meu Deus, isso é muita coisa. Se pegar um de 700, que é um negócio dessa grossura. Então, aí vai pegar, sei lá quantos livros tem, Harry Potter pra ler. São 7. Ai, pelo amor de Deus, sabe? Vai pegar esses livros grossão pra ler, assim. Mas a gente não fala de leitura específica, não. É o ato de ler, sabe? Pegar um livro, você tem geralmente a gente tem um livrinho escondido em casa, sabe? Assim, no fundo da caixa de papelão que tá ali embaixo da cama, a gente sempre tem. Pegar e ler, desenvolver mesmo esse interesse, não só pela conversa que a gente tinha falado, mas pela leitura. Porque ela vai desenvolver muito a nossa fala, E a escrita. a nossa escrita. E o nosso, dependendo da leitura, o nosso pensamento a respeito do mundo, assim. Sabe? Sim. Tem Então, leituras que, assim, abrem um horizonte gigantesco pra você. E você começa a entender o mundo de uma forma totalmente diferente depois de ler um livro. Parênteses, tem um bichinho voando aqui? Não reparem, tá irritando. Tá me irritando muito aqui, voando, mas não repara não. Toda hora assim. Eu fico assim, ó, sai daqui. Mas enfim, então essa questão da leitura, a gente também precisa despertar a curiosidade e o interesse. Viu? É difícil, a gente sabe que é difícil. Mas nunca é tarde pra gente tentar. E aí a Lena, ó, é uma dica que sempre falam, né? Lendo, tipo, 5 páginas por dia. Depois você acostumou com 5 páginas, tá pouco. Vou ler 10. Acostumou com, tá pouco, vai ler 15. Aumentando e tal. E desenvolvendo isso, ser persistente. Sabe? Como se fosse um exercício físico. É realmente sabe? criar o hábito de ler. E o hábito de ler não é simplesmente, eu li e consegui ler uma semana, então na próxima semana vai vir naturalmente, eu simplesmente vou lembrar de pegar o livro e ler. Não vai ser assim. Não importa quanto tempo você passe lendo todos os dias, você sempre terá que fazer um esforço para realmente pegar o livro, sentar a bunda na cadeira, desligar o celular e ficar ali focado naquela É o leitura. que a gente falou da conversa, né? Antes de você fazer, você tem que se interessar. Antes de tudo, você tem que se interessar. Senão, primeiro, ou você não vai fazer, ou você vai fazer mal feito. Que é pior do que não fazer. Pior do que não fazer. Então, é melhor a gente se interessar, né? Vamos despertar aí essa nossa curiosidade, esse nosso interesse para fazer as coisas proveitosas pra gente, né? Porque a leitura traz um benefício muito grande pra gente. E assim, você não precisa começar lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sabe? Você pode começar com Crepúsculo, com Harry Potter, com um livro de ficção que você gosta, ficção infanto-juvenil, que é mais fácil a linguagem de pegar. Ou sei lá, se você gosta uma história romântica, você pode começar com um gênero, mas não esqueça, qualquer gênero que você quiser,
Mas não esqueça que o objetivo é sempre avançar, não ficar parado no mesmo lugar. Se você começou com o Crepúsculo, não quer dizer que você vai ficar lendo Crepúsculo o resto da vida. Quer dizer que você começou com o Crepúsculo, mas você vai subindo na escala e um dia você vai estar lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. E entendendo, né? E entendendo que é o melhor. Entender o que tá acontecendo lá. Mas e falando nessa questão de livro, cara, sabe, mergulha nos estilos, no que você mais gosta, tal, entendeu? Tenta de tudo. No que você tem mais afinidade, se você gosta dessa questão política, não sei o quê, procura mais livros com essa identidade. Um livro você que a gente gosta tem de- aqui, por exemplo, é o 1984. Muito bom, Acho que tá aliás. aparecendo. O 1984 do George Orwell. Tanto ele quanto A Revolução dos Bichos são de estilos diferentes. Totalmente diferente. Porque um é distopia Sim, e o outro é fábula. Mas ambos Na falam verdade, sobre... o 1984 é romance, mas num ambiente distópico. Isso, exatamente. E o Revolução dos Bichos é uma fábula. Tipo, bicho falando. Mas ambos falam sobre a questão política. Sabe? Então, se você gosta dessa ideia, é legal. E mexe com comunicação também, inclusive. 1984 diz muito sobre comunicação. Tem a questão da mudança das palavras, né? No 1984 tem o desbom, que é o contrário, que não se usa mais a palavra mal no universo distópico de 1984. Agora essa palavra foi substituída por desbom, ou seja, não existe nada mal, só existe aquilo que não é bom. Exatamente. Exatamente. E incrível tanto do 1984 quanto da Revolução dos Bichos. Eu não sei o que o George Orwell fez, mas é muito atual. É muitíssimo atual. Ele escreveu em 1984, em 1948, 49. E nós estamos em 2022. Entendeu? E a gente percebe essa questão das palavras, ter que mudar as palavras por causa de algo. Essa questão da liderança política que a gente vê tanto no 84 quanto na Revolução dos Bichos também, né? Que vê essa questão de liderança e tal. E que chega um momento que você cai por terra, né? Quando é na Revolução dos Bichos, por exemplo. Você torna a pessoa que você tava querendo tirar. É que você já é um spoiler, né? Não, mas você não sabe que pessoa, você não sabe o que você... Calma. Ah, mas spoiler Calma. não é. A pessoa lê as primeiras páginas do livro e já descobre Gente, eu o não final. falei isso, tá? Eu não falei isso. Vocês nem sabem o que é. Outra Revolução dos Bichos, é outra ideia. Não é o de George Orwell. Mas... E a Revolução dos Bichos, inclusive, é pequenininho. Não, você lê tipo um dia e meio. Calma, né? Não, dá pra ler. Não, dá pra você ler, se você se esforçar. É aquilo, você tem interesse. Por exemplo, se você pegar o final de semana. Final de semana tem muita gente que não faz muita coisa assim no final de semana. Se você pegar um final de semana, você consegue sentar e ler a Revolução dos Bichos tranquilamente. E consegue entender o livro de forma eficaz. Ele é dessa figurinha, assim, ele é muito pequenininho. E ele é muito grande de informação e de pensamento, assim. Então, é muito interessante. Muito bem construída a história do livro, eu gosto bastante. E aí mexe com essa questão política, né? A gente tem vários. A Mina que Roubava Livros também. Muito bom. Que tem o filme e o livro também é interessante. Isso passa num cenário nazista, né? A Alemanha está ocupada por nazistas e aí acontece uma série de eventos e tal. E naquela época eles queimavam livros, os nazistas queimavam livros. E ela descobriu uma paixão pelos livros, ela amava ler. Por isso que o livro chama A Menina que Roubava Livros. Ela roubava os livros, levava pra casa e lia. E aí, mais tarde, ela desenvolve uma amizade com uma pessoa que tinha muitos livros em casa. É muitíssimo interessante a história, muito boa. E aí já é um outro estilo, que já mexe mais com a realidade, né? Não é tanto igual ao 1964, mas que não aconteceu nada, não tem muita coisa assim. Ou A Menina que Roubava Livros é outra coisa. Tem, às vezes, uma história sobre alguém que você gosta, que nem James Brown, por exemplo. Que é biografia, né? Biografia, conta sobre a vida dele. Já é um livro mais grossão, mas conta. Aí falou sobre a segregação racial. Então abrange também muita coisa política, muita coisa também de estilo de vida e musical, né? Então a gente tem vários estilos. E o que a gente falou tanto de livros grossos quanto de livros fininhos. Então é assim, eu acho que a única coisa que falta é a vontade mesmo. É à vontade. Tem diversos estilos, assim. Se você não quiser ler uma biografia ou uma ficção, porque ficção barra romance, que em 1984 acaba se enquadrando, assim, nesse gênero. Romance não é, tipo... De romance, paixão. De paixão. É quando você cria um universo ali próprio do livro.
E se você não gosta desse gênero, leia autoajuda, se você gosta. Leia livros sobre finanças, leia livros sobre novos hábitos, leia livro religioso, não sei. Leia, isso é o importante, leia. Leia, sobre o que você quiser, leia. Entendeu? Desenvolve isso. E aproveitando essa questão de leitura, e que a gente também tá pro final, a gente separou duas perguntas assim que foram feitas na nossa caixinha de pergunta que a gente colocou lá no Instagram. É, E aí uma é a respeito de leitura, que foi da Elisete Albina. Que ela falou pra gente comentar um pouquinho, falar sobre a importância da leitura literária. Eu acho que a gente Então, acabou respondendo. a gente respondeu já essa, né? E aí quando fala dessa parte literária, a gente pode citar a questão dos clássicos, né? E é como a gente falou. É muito difícil você, do nada, começar a ler um Memórias Próximas de Brás Cubas. Não é impossível, mas é difícil. Dom Casmurro, sabe? Esses importantes, assim, os clássicos mesmo da literatura brasileira. Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina. Você pegar e ler desde, assim, sem já ter uma certa bagagem, então é muito difícil. Até porque a linguagem de quando os livros foram escritos É antiga. é diferente, né? Então você tem que colocar o seu cérebro no setup de que você vai estar indo um pouquinho, voltando um pouquinho lá atrás, e que ele tem que entender esse novo parâmetro, essa nova forma de escrita. E é importante sim, primeiro, porque, pô, a gente, muitas provas, muitos vestibulares, muita concursos, coisas cobra essas obras clássicas brasileiras, essa literatura. É questão de cultural mesmo, assim, sabe? Porque aqui no caso eu falo de literatura. Mas a literatura brasileira é legal a gente entender, sabe? A literatura nossa, a literatura nacional, os livros são mais antigos, entendeu? Então é importante. E é importante para a questão até mesmo escrita. Não que. Porque as palavras que são usadas geralmente são, como com a nova ortografia, com o novo negócio, são diferentes, não é que você não vai escrever igual. Mas até mesmo por um sentido de curiosidade, pra gente ver que engraçado, tem umas palavras que a gente nunca nem viu a escrita daquele jeito. Palavras que mudaram, você pensar por que mudaram isso, né? Uhum. Você realmente pensar, por exemplo, uma palavra que mudou bastante é coisa. Não era coisa, antes era cousa. É farmácia. Era escrita Era diferente. muito diferente. Então, assim, você pensar por que houve essa mudança? Ficou realmente mais fácil depois que ocorreu essa Por modificação? apoio. Verdade. Por era apoio. Então é legal porque. E outra coisa, parece que quando você lê, você entra no universo. Então parece que você viajou no tempo, sabe? Parece. Porque você fica naquela linguagem lá. E aí, tipo, quem tem a mania de ler com voz alta, sabe? Parece que você tá entrando lá no negócio e tal. Então é muito interessante. Tem uma frase muito interessante sobre isso, que fala que o leitor ele consegue viver 1000 vidas em uma só, enquanto aquele que não lê vive apenas uma. É verdade. Interessante. É super interessante. Não você, se quer viver mais de uma vida, leia. É simples, assim, não começa a parecer chato aquele tanto de palavra, não tem nenhum desenho. Você acostumou lendo criança com aquele tanto de desenho, um pouquinho a palavra, agora é só palavra. Gibi, lá no gibi. Gibi também gibi é muito interessante, né? Gibi Também, é muito tá? bom. Gibi é muito interessante. HQ, aquela lá dos super-heróis lá também. É pra ler, gente, também. Lá é pra ler também. As HQ, geralmente quando é de super-herói, eu nunca me interessei em ler assim. Mas eu já folhei, assim. Tem umas coisas grandonas escritas, tem bastante coisa. Então É muito bom a HQ, é bem... E tem a comunicação também não verbal, né? Tem as imagens também, que é muito interessante. E é bom pra gente também, não é só a palavra, como a imagem também é super interessante. E tem uma outra, que é da Nara 403, que ela perguntou se tem alguma técnica, se a gente conhece alguma técnica, de controle de nervosismo na hora da comunicação. Isso é um tema legal pra gente, Muito, muito interessante. abordar. Eu acho que quando a gente fala sobre controle de nervosismo, a gente pega um pouco da oratória, né? Que é assim, é você aprender a falar corretamente e realmente expor o seu pensamento da forma correta. Acho que assim seria uma das formas de resumir a oratória. E para controlar o nervosismo, eu acho que é fundamental você saber controlar a sua respiração, para não ficar nervoso ou ofegante, e aí você consegue realmente falar compassadamente, sabe? Transmitir a sua ideia de uma forma mais eficaz. Porque a respiração a gente faz muito assim. Tem que respirar pra viver, né? Então a gente tá aí respirando. A gente vai no automático, né? Não liga muito assim.
Então, a gente sempre tem que buscar manter sempre a nossa postura, buscar não fazer tanta. Aí a gente usa muita linguagem corporal. Não mostrar tanto decepção com o rosto, sabe? Putz, alguma coisa errada, e faz uma cara assim de decepção. Principalmente quando você tá fazendo alguma coisa em público, sabe? Acontece bastante. E assim, você tem que realmente lutar contra o seu corpo pra não fazer a carinha de. Tem que fazer o personagem. Você tem que fazer um personagem. Mas tem muitos perfis no Instagram, canal no YouTube, que falam a respeito de técnica de comunicação, perfis bons, assim, que mostram a respeito disso. Então é bom a gente tá sempre ligado, dar uma pesquisada. A gente não é expert nisso. Mas a gente tá falando do que a gente faz, né? Que a gente falando faz. sobre, não dê. A gente tá falando sobre, não de técnicas. Mas a gente é isso que a gente mais trabalha, assim. A postura, a não mostrar tanto a dificuldade, a preocupação, né? No rosto, na sua linguagem corporal. Quando você está falando também, não acelerar e falar tudo rápido assim, porque relaxa, você tem seu tempo ali pra falar. As pessoas não vão virar e parar de te Uma coisa que eu escutar. não acho muito, muito bom, assim, também é aquele negócio de, assim, eu escrevi assim, ó, estou falando com vocês por meio de... Aí você fala, quando você vai falar, você fala a mesma coisa que tá aqui. Como se você decorou aqui, tipo, tudo, só tá tudo decorado. Não é que você fez um esboçozinho, um Você tem que fazer resuminho. uma pautazinha, né? E depois Não é que você fez uma pauta, é que você escreveu literalmente o que você vai falar, sabe? Eu, Sara Martins Marques, estou aqui pra falar com vocês, sabe? Isso é mais difícil, porque além do seu nervosismo e preocupação de estar ali, você tem a preocupação de não errar aqui. Porque aí você tem que decorar aquilo ali ao pé Então da melhor, letra. melhor você ir treinando assim consigo mesma, porque é bom que você vai desenvolvendo. Quando chegar no momento, por exemplo, você não vai ter colinha. Às vezes é bom a gente ser mais espontâneo, sabe? Aí você já tem se desenvolvido, você já tem um resuminho só, você fez um esboço, um resuminho a respeito do que você vai falar e vai treinando baseado no resumo, não baseado no texto que você escreveu ali, sabe? É bem melhor. Bom, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham reentendido alguma coisa e continuem reentendendo, né? Comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo. Vocês são nossos receptores, então mandem o feedback. Porque afinal de tudo, essa discussão não termina aqui, né? Ela ainda vai para os comentários e nós esperaremos a sua opinião também sobre Exatamente. o assunto. Exatamente. Comentem como vocês são com a comunicação, essa questão se você tem o controle, você consegue ter o controle. Se você sabe também de alguma outra técnica, tem alguma dica a respeito disso, comentem. Se você tem alguma coisa também a acrescentar a respeito da importância da literatura, se você tem uma bagagem mais né, do que a gente, coloca também no comentário, que vai ser muito bom, porque a gente vai aprender junto. Entendeu? Então, assim, vamos reentendendo todos nós, não só vocês, como a gente também. Sim. Como a gente já falou, nós não somos a dona da razão, a gente também tá para reentender junto com vocês. Então, a gente vai fazer essa troca. A gente mostrando algumas coisas para vocês, a gente vai trazer convidados que sabem falar de coisas, então, aí eles vão explicar pra gente algumas coisas, a gente vai estar conversando com vocês com todo respeito, com todo carinho. E vamos estar expondo para vocês algumas ideias e a gente pede a mesma atitude. Sim, o respeito deve sempre prevalecer em qualquer situação, né? E é isso que nós prezamos, é um dos valores que nós prezamos em passar e também gostaríamos de recebê-lo. Exatamente. Bom, se inscrevam no nosso canal, curtem o nosso vídeo, comentem também e fiquem por dentro da nossa rede social, que é @reentendendo. E também estejam ligados na nossa rede social, tanto no Instagram, estejam ligados no nosso canal no YouTube. E nós vamos ter vídeo segunda, quarta e sexta. Sim, na segunda-feira temos os episódios do podcast, na quarta-feira teremos reflexão e na sexta-feira indicações. É como se a gente pegasse duas partes, porque no podcast a gente também reflete sobre as coisas, né, que a gente faz e também a gente dá algumas indicações. Mas é como se a gente tirasse duas partes importantes, que é a reflexão e a indicação, em vídeos mais curtos. E a gente vai colocar a ideia do reentender em cima de das indicações, em cima da reflexão. A gente vai trabalhar mais especificamente nisso.
Exatamente. Entendeu? Então a gente não impede que vocês sejam ligados, por isso o sininho vai ser importante, porque tem 3 vídeos por semana. Tá bom? A gente espera muito que vocês tenham gostado. Foi o nosso primeiro podcast, nosso primeiro vídeo aqui no canal do YouTube. Então a gente está muito feliz e que venham muitos outros pela frente. E, se Deus quiser, a gente vai se tornar mais profissional nisso aqui. Exatamente. E a qualidade vai só aumentando. Crescimento aqui de todos os lados. É isso, muito obrigada.